presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde desta quinta-feira que o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva será o novo ministro da Educação. O decreto de nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Em uma postagem nas redes sociais, Bolsonaro publicou uma foto ao lado de Decotelli e destacou sua formação acadêmica. Bolsonaro disse: informa a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela GV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. O novo ministro ocupava até recentemente o cargo de presidente do Fundo de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, responsável por executar parte das ações da pasta relacionadas à educação básica em apoio aos municípios, como alimentação e transporte escolar. Ele entra no lugar de Abraham Weintraub, demitido na semana passada. É o terceiro ministro a comandar o MEC desde o início do governo Bolsonaro. Segundo informações oficiais, Decotelli atuou durante toda a transição de governo após a eleição de Bolsonaro em 2018 e ajudou a definir ideias e novas estratégias para as políticas educacionais da atual gestão. Financista, autor de livros e professor, Decotelli fez pós-doutorado na Bergische Universität Wuppertal, Alemanha, é doutor em Administração Financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA em Administração também pela GV e é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O novo ministro ainda passou pelas Forças Armadas como professor e atualmente é oficial da reserva da Marinha. As informações são da Agência Brasil. Meus amigos, tudo bem? Deputado Federal Felipe Barros. Agora são 9 horas da noite, dia 23 de junho de 2020. Estamos aqui no gabinete, na Câmara dos Deputados em Brasília. Vou explicar um negócio para vocês que a mídia está debatendo, está dizendo, mas não está claro. Aquela cadeira que o Abraham Weintraub foi indicado para o Banco Mundial, aquela cadeira, 54% dela pertence ao Brasil. Os outros 46% pertencem a inúmeros outros países que dividem entre eles esses 46%. Portanto, o Brasil pode indicar quem quiser para essa cadeira. Mas o senador Randolfo Rodrigues parece desconhecer esse fato. Por quê? Explico para vocês. Ele mandou ofícios, cartas, para as embaixadas de outros países aqui em Brasília, desses outros países que detêm os 46%, tentando fritar, tentando queimar Abraham Weintraub, tentando fazer com que esses países se levantassem contra o Abraham Weintraub. Mesmo que esses países se levantassem, esses países detêm apenas 46%, o Brasil detém 54%. Mas enfim, ele tentou fritar o Abraham. Então, o que eu, junto com o meu amigo Douglas Garcia, deputado estadual de São Paulo, aliás a ideia foi dele, o que nós dois fizemos em conjunto. Estamos aqui protocolando todos esses ofícios para esses países que detêm os 46%, quais são? Colômbia, Equador, Haiti, Panamá, Trinidade e Tobago, Suriname, Filipinas, República Dominicana, Colômbia, já falei. Então a gente está mandando ofícios para essas embaixadas, dizendo, em primeiro lugar, o currículo do Abraham Weintraub, por exemplo, que é formado em Ciências Econômicas pela USP, que ele tem MBA em Executivo Internacional, ele tem títulos reconhecidos pela FGV Brasil, pela uma universidade da Holanda, Estados Unidos, México, uma extensa lista de experiências profissionais, mas estamos também comunicando a essas embaixadas que o senhor Randolfo Rodrigues, o senador que tentou fritar o Abraham Weintraub, não tem moral alguma para fazer aquilo que ele fez. Estamos aqui anexando uma matéria da Folha de São Paulo, em que essa matéria diz o seguinte: delator diz que senador Randolfo Rodrigues teria recebido R$200 mil em depoimento prestado no acordo de delação premiada fechada no STF. Carlos Alexandre de Souza Rocha afirmou ter ouvido do doleiro Alberto Youssef que o senador Randolfo Rodrigues recebeu R$200 mil. Então a gente finaliza esse ofício com a seguinte frase: seu histórico, ou seja, o histórico de Randolfo Rodrigues, é questionável, e em sua conduta não se vislumbra sequer resquícios de ética.
o que o torna incapaz de julgar quem quer que seja. Então estamos encaminhando esses inúmeros ofícios, traduzimos inclusive para o inglês ou para o espanhol, dependendo do país, e estamos encaminhando esses ofícios para todas essas embaixadas, rebatendo esses ofícios encaminhados anteriormente pelo senador Randolfo Rodrigues. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus. Presidente Soraya, gostaria de usar 1 minuto do governo para já falar, porque eu tinha me inscrito também de manhã. Presidente, antes de orientar, gostaria de fazer um comunicado de que uma narrativa que começou na CPMI da censura, ela pegou dissidentes do governo e ela chegou à mais alta corte de justiça do nosso país. Começou-se primeiro com o inquérito secreto das fake news, que acabou por censurar a imprensa, feriu o sistema acusatório, pois a vítima acusa, investiga e julga, feriu o princípio do juiz natural, pois não houve distribuição do referido inquérito, e acabou inacreditavelmente sendo validado pela Corte na semana passada, como disse o ministro Marco Aurélio, o inquérito do fim do mundo. E agora nós estamos vendo um novo inquérito, que é o inquérito para investigar atos antidemocráticos, que nada mais são do que manifestações de apoio ao governo, onde tem pessoas, crianças, idosos de verde e amarelo que vão às ruas normalmente no domingo, Brasil afora, para dizer: deixem o presidente governar. E inacreditavelmente este inquérito culminou por decretar a quebra do sigilo de mais de 10 deputados e um senador na semana passada. Eu, inclusive, fui vítima desse inquérito. E um inquérito que se baseia, senhoras e senhores, em petições assinadas por parlamentares da oposição, notícias falsas da imprensa e posts públicos em redes sociais. Então, nós estamos vivendo um período sombrio na democracia brasileira, onde estão querendo enquadrar na Lei de Segurança Nacional, na Lei de 83, conservadores, estão querendo calar a direita. E o que mais me assusta, presidente, é a omissão, é o silêncio retumbante dos presidentes das casas legislativas, que nada falaram acerca da quebra da imunidade de parlamentares que livremente se expressam como a população brasileira na internet e nas redes sociais e estão sendo perseguidos pela máquina estatal. Então, presidente, nós noticiaremos esses fatos às cortes internacionais e queremos que esta casa, como um poder integrante da República, também se pronuncie acerca desses abusos. E o governo orienta não à emenda. Muito obrigada, presidente. Deputado, como orienta o Podemos? Senhora presidente, eu fui surpreendido pelos sites nacionais, principalmente pela nota do Lauro Jardim. Um promotor, um vice-procurador federal, me colocou nesse inquérito dele das fake news. Interessante. Não me indiciou, não mandou Polícia Federal na minha porta, mas me colocou lá, soltou dentro do inquérito. Fez uma alusão, criou um roteiro. Da mesma forma, eu de repente poderia criar um roteiro sobre ele. De repente poderia colocar que, como ele tem um viés ideológico, poderia dizer que ele seria amigo do Zé Eduardo Cardoso, que é advogado do meu adversário na candidatura do Senado lá em Mato Grosso. Mas não o farei. Mas fiquei pasmo com o que ele falou. Podemos liberar a bancada. Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público, e a partir daí para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório.
Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980 que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado.